Lloyd teve sua vingança contra o cara que o matou na sua vida passada. Embora a vingança do Lloyd não seja bem uma vingança, já que ele nem tinha em mente se vingar daquele cara. Na verdade, ele tinha até se esquecido daquele mano. Afinal, o Lloyd não liga pra nada além de magia, como nós já sabemos. Então, por que ele se lembraria de um cara aleatório que aconteceu há muitos anos atrás? Pra ele, o importante é a magia. Mas mesmo que ele não ligue pra isso, eu sei que vocês ligam e que vocês querem ver isso. Então, hoje eu vou te contar sobre a volta por cima de Lloyd sobre Saias, o nobre que torrou ele até a morte. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer o meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma ajudazinha e se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. Como já sabemos, Lloyd é um reencarnado, mas esse anime não é um isekai. Lloyd morava nesse mesmo reino antes de sua morte como um plebeu, mas claro, mesmo sendo um plebeu, ele era apaixonado por magia, tanto que ele fazia parte da Academia Mágica. E no fim de sua vida, um nobre o mataria enquanto o humilhava, usando sua magia e falando sobre como Lloyd não tem talento para a magia. Afinal, um mago precisa de 3 coisas para usar magia: aptidão, linhagem e dedicação. Então dedicação sozinha não é suficiente para um plebeu como Lloyd. E assim, ele finalizou a vida passada de Lloyd com a sua magia, apenas para Lloyd reencarnar como o 7º príncipe, tendo linhagem, aptidão e dedicação, se tornando o monstro que nós sabemos que ele se torna. E bem, depois disso, esse cara mal é falado na obra por um bom tempo, então vamos pular pra frente, que é quando ele reaparece. Em um certo plot bem mais pra frente, um inimigo do Lloyd faz uma coisa. Além de reviver uma certa pessoa do passado para seus próprios planos, eles abriram as portas para o maior Stampede que já houve na história. Se você não sabe, Stampede é basicamente uma debandada, e em obras de fantasia e isekai normalmente é usada para quando tem uma horda de monstros indo em direção a um reino ou a um lugar específico, onde esses monstros vão devastar tudo que tem pela frente. O reino de Saloon já lidou com diversos Stampedes do passado, mas eles eram sempre mais ou menos ali em 200, 300 mil monstros. É muita coisa, sim, mas dá para lidar com eles. Mas dessa vez, o inimigo trouxe um perigo que eles nunca enfrentaram no passado. Um Stampede com 1.400.000 monstros. Sim, amigos, muitos inimigos em um nível nunca visto antes, sendo um total de 7 hordas de 200.000 monstros. E o objetivo é criar o maior cataclisma que Saloon já teve. E tudo isso porque ele é um inimigo do Lloyd, obviamente. E por causa desse perigo, o rei decidiu fazer uso do que puder, tanto que ele chamou de volta para casa seus 2 filhos mais velhos, Kreuze, a primeira princesa, e Shinizel, o primeiro príncipe, onde os dois trabalham no exército do reino, sendo os cabeças e líderes dos 2 primeiros corpos, onde eles foram convocados obviamente para discutir sobre isso, saber o que fazer a seguir e se organizar, a famosa reunião estratégica. E até Lloyd, ao ficar sabendo dos números, ficou meio sério, pensando que são tantos monstros que nenhum exército ou país seria capaz de conter eles. Mais de 10 países cairiam facilmente nas mãos dessa debandada. Mesmo que ele queira ver umas magias militares, não é o ideal brincar nessa situação, e ele sabe disso. Se o Lloyd ficou sério, você sabe que a parada tá séria. Dito isso, os irmãos e capitães do exército fariam um conselho de guerra para discutir o que eles irão fazer a partir de agora. E enquanto todos discutiam, falavam sobre o campo de batalha, sobre os números dos inimigos, sobre os números que eles tinham, como a situação não é favorável, enquanto eles quebravam a cabeça e o salão ficava num caos, o Lloyd estava entediado. Ele não estava discutindo como eles, ele só está ali porque ele queria saber se eles falariam sobre magia tática, magias que ele não conhecia antes, mas tudo que eles estão fazendo é discutir coisas que não interessam a ele. Mas enquanto todos discutem sobre vários motivos, para Shinizel o problema não é o número de inimigos ou se o exército e o santo da espada que foi lidar com eles estão vivos ou não. O real problema para ele é outro, e o Lloyd meio que sabe disso, porque o Lloyd é muito inteligente também. É nesse momento que, em frente a Shinizel e todos os outros, Lloyd entra na conversa, falando que o problema é se o líder da horda é forte bastante para lidar com o santo da espada que sumiu. Isso porque quando a horda foi descoberta, o capitão do 7º esquadrão com seu exército foi até os inimigos para interceptar eles, e o capitão desse esquadrão é um marquês do reino, que também é um santo da espada, o pai da Silpha.
alguém extremamente forte. O problema é se existe um monstro capaz de lidar com o Santo da Espada. Esse é o ponto da questão. E nesse caso, o quanto que a força inimiga aumentaria por causa disso. Se o inimigo realmente derrotou o Santo da Espada, a preocupação é saber o quão mais forte o líder inimigo é e quantos líderes inimigos eles possuem. E claro, Lloyd intervir aqui chocou todo o salão, principalmente em como ele nem hesitou em dar suas opiniões na frente do Schnitzel, que é alguém que meio que todos naquela sala tem um pouco de medo, mesmo o Albert, que é o irmão mais novo dele, não fala tão facilmente na frente dele. E assim, com os dois conversando e pensando nos possíveis cenários, eles apontam que se é um inimigo que pode derrotar o Marquês, o Santo da Espada, quer dizer que ele é um rank SS, e isso é muito forte. E se cada horda possui um rank SS em suas fileiras, isso é uma calamidade terrível. E depois deles falarem sobre isso, Krause expulsaria Lloyd do conselho, afinal desde o início ela não gostou que o mais novo estava ali. Mas Schnitzel ficou impressionado com a visão e conhecimento de Lloyd, tanto que para substituir a vaga de capitão do 7º corpo que o Marquês deixou quando ele sumiu, o Albert foi indicado para liderar eles por enquanto. Quem foi colocado em segundo em comando abaixo de Albert pelo próprio Schnitzel foi o Lloyd. E olha que todos em volta vetaram isso. Ninguém ali era a favor de mandar o Lloyd para a guerra. E vendo que todos vetaram o Lloyd ser o segundo em comando do Albert, o Schnitzel propõe um teste então, coletar 5.000 soldados. Se o Lloyd não conseguir coletar 5.000 soldados, então eles colocarão outra pessoa como segundo em comando. E quando o Albert vai avisar isso para o Lloyd aceitou isso sem pensar duas vezes. Ele está muito animado para participar dessa guerra, afinal ele pode ver coisas muito interessantes lá, principalmente magias novas. Mas o problema é a pessoa com quem o Lloyd vai competir para ser o segundo em comando do Albert. Ele é um dos melhores graduados da Academia Mágica, o terceiro filho de uma família nobre de Saloon, Sias Low Revenant, e ele é o cabra que matou o Lloyd em sua vida passada. E aqui ele continua tão arrogante como sempre, nem querendo competir com o Lloyd nessa disputa e querendo setar isso em um teste de força diretamente com o próprio príncipe. E nós sabemos que o Lloyd aqui é o cara mais forte de todos, mas eles não sabem. Então você vê o quanto que esse cara é um maluco arrogante e cara de pau. Ele está ignorando as ordens de ter uma competição com o Lloyd e quer fazer uma competição de força contra um príncipe da família real que é uma criança. Esse cara é maluco. E claro, isso diz muito sobre a personalidade desse lixo. Mas o ponto é que o Lloyd nem se lembra dele. Lloyd é aficionado por magia, o único foco dele é a magia, ele não liga pra mais nada além disso. Então ele não se lembra desse cara, porque a única coisa que ele se lembra é de magia. Para ele ter na sua mente outras pessoas, elas precisam ser muito próximas dele, porque se elas não forem próximas dele, o Lloyd não vai se lembrar delas. Mas enquanto o Lloyd não se lembra dele, Albert se lembra muito bem e descobrimos algumas coisas graças a ele em um flashback. Quando Albert era uma criança, Lloyd se aproximou dele e se interessou por quanta magia ele possuía. E naquela época eles se deram muito bem. Eles jogaram juntos, conversaram sobre muitas coisas e Albert realmente quis ser um amigo de Lloyd em sua vida passada. Mas os guarda-costas de Albert não ficaram felizes com isso. Mesmo que o príncipe quisesse, eles ficaram extremamente irritados. E por isso Sias, que não pôde aceitar um mero plebeu sem mana ser amigo do príncipe, foi e matou o Lloyd queimado na frente do próprio príncipe. E claro, o Albert se culpou muito que aquele cara só morreu porque ele quis ser amigo dele. E claro, o Sias fez tudo isso enquanto achava que estava mandando muito bem. Afinal, esse é o tipo de lixo com quem estamos lidando. Naquele dia, ele ganhou a raiva do próprio Albert, que demonstra abertamente não gostar dele, e se o Lloyd não lembra, o Albert lembra. E assim, Albert intervém para lembrar Sias que o teste é coletar soldados e não força. Mas esse maluco é um lixo. Você acha mesmo que ele ligaria para o que o Albert falou? Não, ele não liga. Assim, ele oferece sua mão para um aperto de mãos com Lloyd, e no momento em que eles fazem contato, ele começa a mandar sua mana para Lloyd através da sua mão, começando um mana matching, onde isso é um jogo feito por magos, onde basicamente os dois lados mandariam mana um para o outro, mas para isso eles precisam mandar exatamente a mesma quantia de mana sem atrasos para cancelar a magia do seu oponente e assim vencer, e então mandar sua própria mana para que o oponente precise cancelar ela. E aqui Sias começa a mandar várias ondas de mana para Lloyd, com Lloyd rebatendo todas elas perfeitamente, fazendo o cara suar e ter dificuldade. Ele foi querer usar isso para provocar o Lloyd e provar ser superior, apenas que Lloyd se defendesse perfeitamente de todos os ataques que ele fez, mandando a mana sem atrasos e sendo melhor do que o próprio Sias. E o bichão ficou sem entender nada aqui, ele não esperava por isso. Onde aqui, vendo isso, o Lloyd até começou a pensar que esse cara vem de uma família nobre, e ele ficou sabendo que cada família nobre de Saloon possui uma magia única que eles não revelam para outras pessoas, começando a se interessar
por ele, talvez querer ver ele de perto no campo de batalha. E enquanto Sias ficava irritado por Lloyd se igualar a ele tranquilamente, Lloyd decide que é hora de acabar com isso, e então ele para de se segurar. E você sabe que se o Lloyd para de se segurar, ele faz coisas acontecerem. Ao receber a quantia enorme de mana do Lloyd, Sias sente que morreu, sendo estraçalhado. Obviamente foi apenas a sensação, porque ele está perfeitamente bem, mas ele sentiu mana suficiente para enlouquecer. E olha que isso nem foi toda a mana do Lloyd. Agora imagina se esse cara tivesse visto o tanto de mana que o Green viu no começo da obra. Esse cara tinha se desintegrado. Depois disso, ele ficou todo assustado com o Lloyd e saiu dali o mais rápido possível. Mas claro, ele não aceitou essa derrota, porque esse tipo de gente nunca aceita que está errado e você sabe disso. Por dentro, ele despreza Lloyd, falando que o Lloyd não tem nem direito ao trono, e ousa humilhar ele dessa forma, se perguntando qual truque que o Lloyd usou para acabar com ele, porque ele não aceita que o Lloyd pode ser mais talentoso. E então, depois disso, rapidamente, Sias consegue reunir 3.000 soldados, já considerando que ele ganhou esse jogo, porque não tem como o Lloyd fazer isso, até porque ele está sabotando o Lloyd por detrás dos panos. Ou seja, Lloyd realisticamente não tem como recrutar 3.000 pessoas nesse reino mais. E por causa disso, ele está fazendo uma festinha no palácio, sendo folgado pra caramba, bebendo, fazendo as empregadas ficarem ali com ele, e você vê o tipo de lixo que esse maluco é. O problema é que a maneira como ele faz isso abaixa a dignidade do exército de Salum e claro do sétimo corpo, o que irritou um pouco Lloyd, tanto que o Lloyd foi e jogou água fervente nele, e com isso ele decidiu o que faria logo em seguida, porque agora ele vai ganhar, ele ficou com vontade. E é aquilo, se ele não pode juntar 5.000 pessoas de forma normal, basta ele criar elas. Assim, ele usa magia para expandir seu quarto e transformar em um salão sem fim, e ali ele invoca uma magia que cria bonecos de mana que ele pode controlar. O problema é que esses bonecos de sombra são muito frágeis, mas o Lloyd já tem uma solução para isso, usando magia sagrada para criar armas e armaduras. E esse exército criado por bonecos das sombras e equipamentos sagrados foi chamado de soldados Umbralume. E claro, porque o Lloyd é incrível, ele consegue controlar todos eles ao mesmo tempo. Mas o pior é que isso chocou até o próprio Green, porque a quantidade de mana que o Lloyd usou aqui é avassaladora. Então passamos para o dia da avaliação, onde Lloyd e Sias irão mostrar o que conseguiram e o resultado será anunciado. E o exército que Lloyd trouxe deixou todo mundo chocado, tendo um total de mais de 10.000 soldados. Sias imediatamente objeta isso, falando que isso é magia de boneco, então não deveria contar, afinal bonecos no campo de batalha não são muito bem controláveis. Seria muito difícil serem úteis em um campo de batalha. E aí, além disso, ele começa a falar mal de outras pessoas, até mesmo da Silpha ele fala mal, ele critica a Silpha, uma das pessoas mais poderosas do reino, pra você ter ideia do quanto que esse cara é um burro. Então a Silpha dá a ideia de uma batalha de treino entre soldados, sem soldados do Sias e sem soldados do Lloyd, eles irão lutar e ver quem são melhores. E claro, os Umbralume aniquilaram os soldados comprados pelos Sias de longe, não teve disputa, eles foram destroçados pelos Umbralume. E claro, isso deixou todos ainda mais chocados, porque não são apenas bonecos feitos por magia, são bonecos muito fortes feitos por magia que se movimentam muito bem, melhores que humanos. E com isso, Sias começou a acusar Lloyd de usar truques, falando que ele está enganando a todos e que ele é estúpido. E sim, esse cara está xingando um príncipe e nada acontece com ele. Eu não entendo como que isso pode ser possível. Até que chegou Id, um dos aliados de Lloyd, que na verdade é um clone dele, mas Id é conhecido pelo mundo como um alquimista genial super famoso. E aí aqui ele se junta ao Lloyd para defender ele, falando que esses bonecos são resultados de uma alquimia dele com a magia do Lloyd, onde existe um feitiço que o Lloyd dá um comando e esse feitiço entra na alquimia e todo mundo obedece a ele, algo assim. Eles dão umas desculpas esfarrapadas, mas que todo mundo acredita, porque esse cara é um gênio super poderoso, então todo mundo fala, pô, se ele tá falando isso é verdade? E com isso eles desbancam Sias e calam a boca dele, ele não tem mais argumentos para refutar. E dessa forma a decisão foi feita, com Lloyd sendo o segundo em comando de Albert. E Sias chega até mesmo a chamar Albert de palhaço, reclamando que ele já reuniu 7.000 soldados. Agora, de novo, como que esse cara chama o segundo príncipe de palhaço e o sétimo príncipe de estúpido e ainda está vivo? Eu queria saber, porque é impossível que esse cara ainda esteja vivo, pelo amor de Deus. Mas dito isso, ele também irá ir para o campo de batalha com Albert, apenas que Lloyd será superior a ele, ou seja, ele está abaixo do sétimo príncipe. E ainda por cima, Albert fala sobre como ele sabia do fato de que Sias estava sabotando Lloyd, usando tudo o que podia para vencer essa competição, deixando o cara com isso aqui na mão. Então ele fala para Sias ter certeza de não fazer isso no campo de batalha, porque senão vocês já sabem, né, é vapo. E, inclusive,
Inclusive, o Albert até quer isso. Ele quer muito que o Saias vá para o campo de batalha e que ele morra no campo de batalha, porque o Albert não gosta dele. E bem, foi dessa forma que Lloyd humilhou e derrotou o Saias pateticamente em sua reencarnação. E algumas pessoas podem reclamar que o Lloyd não matou o Saias, mas isso é porque não tem necessidade. Se o Lloyd fosse lutar contra Saias, ele desapareceria em um estalar de dedos. Simples assim, o cara é muito fraco comparado com o Lloyd. E outra, o Lloyd não liga pra nada que não seja magia. Ele se esqueceu desse cara, ele se esqueceu que esse cara matou ele em sua vida passada. O Lloyd não se importa, ele só liga pra uma coisa: e é magia. Então o Lloyd do nada querer se vingar ao ponto de matar esse cara não faz sentido, a menos que esse cara realmente faça coisas contra ele atualmente. E sim, é outra parada. Mas e aí, o que vocês acharam disso, meus amigos? Gostaram? Esperavam mais? Comentem o que vocês acham, que eu quero saber as suas opiniões. E claro, o comandante dessa batalha será o primeiro príncipe Schnitzel, e se você quiser saber mais sobre ele, aqui nesse vídeo eu falo sobre toda a família real de Saloon, todos os príncipes, e são muitos, então assiste aí que tá bem da hora. Obviamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei aí para ajudar o meu trabalho. Agora eu fui.